Mês de dezembro, fizemos novembro avaliações, né? Fizemos aí uma parada para a gente poder avaliar. E agora, quando nós estamos depois dessa revisão de vida, nós olhamos para trás. Nosso foco em novembro foi olhar para trás. E nós avaliamos alguns pontos da nossa vida. E foi muito importante as reflexões que nós fizemos. Esta semana nos pequenos grupos compartilhamos sobre isso, tão abençoador. Agora é hora da gente olhar para frente. Dezembro é hora da gente olhar para frente, para o ano que vem, que é logo ali. Que a gente estava achando 2024 tão distante, mas eu preciso lhe dizer que já chegou. É daqui a 3 ou 4 semanas, não é verdade? Daqui a 4 domingos nós vamos estar aqui fazendo o culto de Ano Novo. Isso significa que o ano passou, muitas coisas aconteceram, e a pergunta que eu quero começar lhe fazendo hoje: qual é a maior mudança que você pretende realizar na sua vida em 2024? É para você mesmo essa pergunta. Qual é a maior mudança? Mudar não é fácil. Mudar é um desafio. Há muitas maneiras de se mudar. Podemos mudar de uma vez. E lá em casa nós estamos ficando especialistas em mudança. Essa semana nós mudamos pela 10ª vez. Como vida de missionário, ao longo dos anos, né, pastor Lúcio? O senhor já mudou quantas vezes? Umas 10 também? Tá concorrendo conosco, né? Já mudou mais, né? Como missionário a gente já morou em tantos lugares. E de tempos em tempos, então, nós mudávamos. Íamos para uma cidade, plantávamos a igreja. E quando a igreja estava estabelecida ali, era hora de mudar. E assim íamos, e fomos para Goiás, fomos para Minas Gerais, fomos para o Rio de Janeiro. E aprova o Senhor nos trazer para cá. Para aqui, temos entendido do Senhor que é um tempo de aprofundarmos raízes como nossa família, como igreja, depois de longas mudanças. Mas uma coisa eu aprendi com mudança, irmã Patrícia. Tem mudanças que precisam ser rápidas. É aquela que você encosta o caminhão, joga tudo dentro do caminhão e vai embora. E tem aquelas que você vai mudando assim, pouco a pouco. As duas são desafiadoras. Porque mudar não é fácil. Mudar mexe na nossa rotina. Mudar mexe na nossa vida. Muitas vezes para mudar a gente tem que mexer em coisas que estão guardadas há muito tempo. A gente aproveita as mudanças também para jogar um monte de coisa fora. Mas é nas mudanças também que a gente descobre as coisas que nós amamos. É nas mudanças também que nós descobrimos aquilo que é valor para nós. É nas mudanças que nós descobrimos algumas coisas que têm muito mais valor afetivo do que financeiro. Quem é pai sabe que nas mudanças é muito difícil, irmã Ivaneide, pegar aqueles desenhos assim que os filhos presenteou e se desfazer deles. Só que com o longo dos anos é tanto presente, é tanto desenho, que chega uma hora que a caixa de desenho está cheia. Não é assim? Mas é fácil jogar aqueles desenhos fora? É, Everett. É fácil pegar e dizer assim, olha, vou descartar, irmã Shirley, aqueles desenhos assim, aquelas fotos do Luiz Fernando pequenininho assim, da Bela, a gente joga fora? De jeito nenhum. Nós ainda guardamos negativos. Aqui quem guarda negativo também levanta a mão aí, olha aí, ó. Esse povo que guarda negativo, tem uns 4 aqui que está guardando negativo ainda. Na esperança de um dia, eu não sei o que a gente vai fazer com esses negativos, né, irmão Vilmar? Mas, aliás, a gente precisa explicar aqui para uma geração o que é negativo, né? Que tem uma turma que não está nem entendendo o que a gente está falando. Mas mudar não é fácil. E a grande questão é, se você não muda, nada muda. Eu queria que você falasse isso para você mesmo hoje. Se eu não mudar, nada vai mudar. Porque às vezes nós queremos a mudança do outro.
Às vezes a gente quer a mudança do chefe, às vezes a gente quer a mudança do marido, às vezes a gente quer a mudança da esposa, às vezes a gente quer a mudança da sogra, às vezes a gente quer a mudança de todo mundo, mas nós não paramos para dizer qual é a minha mudança. O que eu preciso mudar? O que de fato eu vou mudar no ano que vem? Mas não são aquelas listas assim que às vezes a gente faz, que é tanta coisa, que no final a gente não muda nada. Porque quando a gente começa a enfrentar a dor da mudança, e enfrentar os desafios da mudança, o que ocorre conosco? Nós paramos. Mudar é arriscado, mudar é desafio, e muitas vezes nós não queremos de fato mudar. E uma coisa que eu preciso lhe dizer: se você deseja viver um 2024 extraordinário, comece a listar, não liste 10, mas liste uma mudança que de fato você vai fazer. Qual é ela? Qual é a principal mudança? Sabe por quê? Eu preciso lhe dizer isso: se você não mudar, as coisas vão continuar do mesmo jeito. Vai chegar no primeiro domingo de dezembro de 2024, com a graça de Deus, se Jesus não voltar, nós estaremos, aliás, eu acho que nós não vamos estar aqui mais não, ou senão nós vamos já estar, nós vamos mudar, irmão Marcelo, nós vamos mudar em nome de Jesus. Nós vamos estar lá debaixo da nossa obra lá, em nome de Jesus, debaixo do primeiro andar, porque até como igreja nós queremos mudar. Mas nós vamos mudar e está lá, e a gente vai olhar para trás e vai dizer o que mudou. Muitas pessoas querem viver o extraordinário, muitas pessoas querem viver coisas novas, muitas pessoas querem viver relacionamentos novos, extraordinários, mas quando chega a hora de mudar, que tem que enfrentar a dor da mudança, aí eu paro. Durante os próximos 3 domingos, eu quero falar sobre mudança. Sabe por quê? Porque Natal é mudança. É interessante isso. O nascimento de Jesus é tão significativo e trouxe tanta mudança, que o calendário é antes e depois dele. Depois dele, da presença do Emanuel, Deus conosco, tudo é diferente. Sabe por quê? O véu que nos separava já não separa mais. Ele trouxe mudanças, mudanças significativas. Por exemplo, como pode um rei vir de onde? Da Galileia. Ele veio trazer mudanças tão significativas, por exemplo, no processo discipular, que quando Jesus chega em Pedro, em João 13, que vai lavar os seus pés, no processo discipular para um judeu, o judeu jamais aceitaria o mestre lavar o pé do aluno. É por isso que Pedro volta para trás e diz: o Senhor não lava os meus pés. Porque na cultura judaica, o aluno servia o mestre, e não o mestre servia o aluno. Por isso que eu digo que Natal é mudança, porque Jesus veio ressignificar, por exemplo, o processo discipular. Ao contrário do mestre ser servido, Cristo veio para nos ensinar que no Evangelho é o mestre que serve. Só mudança. Aquele que quiser ser o maior, tem que ser o menor. Ele veio para aqueles que achavam que os samaritanos deveriam estar longe do reino. Ele vai lá na Samaria e senta ao meio-dia para conversar com quem? Com uma mulher. Isso foi uma mudança extraordinária. Por isso, meus irmãos, que dezembro, Natal, tem que ser mais do que luzes. Natal tem que ser mais do que presente. Natal é para refletirmos sobre as mudanças que Cristo quer operar em nós. É mudança. Irmãos, eu preciso de mudança. Eu não sei você. E olha que eu estou mudando há uns 10 dias. Mas eu estou falando é mudança de vida. Tem tanta coisa na minha vida que precisa mudar. Tanta coisa que precisa ser transformada. Dia após dia, e a gente para e começa a pensar. Mas tem 3 histórias na Bíblia que são 3 histórias de mudanças. Tem muitas, mas separamos 3, para durante os próximos domingos nós meditarmos sobre elas. A primeira
um homem chamado Nicodemos. A segunda, o cego. E a terceira, a mulher samaritana. Abra sua Bíblia em João 3. Hugo, que bom te ver aí, filho. Já restaurado da Covid. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Evangelho de João, capítulo 3. Uma história de mudanças. Nós vamos começar com essa primeira história de mudanças. Evangelho de João, capítulo 3. E aí eu queria que você mantivesse a sua Bíblia aberta e confira se o que o pastor está pregando está na Bíblia. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos. 3:1, estou lendo. Um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi até Jesus. Era noite. Ele vai até Jesus e lhes disse: Rabi, o mestre, sabemos que o Senhor é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer os sinais que o Senhor faz, se Deus não estiver com ele. E Jesus respondeu a Nicodemos: em verdade vos digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos então perguntou: como pode um homem sendo velho nascer? Em uma outra versão está assim: como pode nascer um homem sendo velho? Será que ele pode voltar ao ventre da sua mãe e nascer pela segunda vez? Então Jesus lhe responde: em verdade lhes digo, que quem não nascer da água e no Espírito não entrará no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito, João, é nascido do Espírito. Não fique admirado por eu dizer a você: vocês precisam nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouve o barulho que ele faz, e não sabe de onde ele vem, e nem para onde ele vai. Assim é todo aquele que é nascido no Espírito. E aí o verso 9, Nicodemos diz assim: como pode ser isso? E aí Jesus responde para ele, irmã Suane: mas como pode você, mestre em Israel, e não compreende estas coisas? Em verdade lhes digo, que nós falamos do que sabemos e damos testemunho do que vimos, mas vocês não aceitam o nosso testemunho. Vocês não creem quando falo sobre as coisas terrenas, como vão crer quando falar das coisas celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, o Filho do homem. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim será necessário que o Filho do homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha a vida eterna. Não dá para chegar, irmãos, no 14 e não ler, não dá para chegar no 15, não dá para a gente ler o 16 juntos, porque esse a gente vai ler de cor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluia! Nicodemos, um mestre em Israel, é a primeira história de mudança. E a nossa vida, meus irmãos, ela só vai mudar de maneira significativa no dia em que nós entendermos que a principal mudança da nossa vida será fruto de um encontro com Jesus e acabarmos de viver e vivermos na plenitude o que Jesus acabou de dizer a Nicodemos: vos é necessário novo nascimento. A maior mudança da nossa vida, a maior experiência que nós temos diante de nós, será de fato viver esse amor demonstrado por Jesus. E Jesus, de maneira tal, e foi a Nicodemos que o texto mais traduzido da Bíblia, o versículo mais traduzido da Bíblia, mais lido da Bíblia, mais escrito e divulgado da Bíblia, ele foi dito na conversa de Jesus com Nicodemos, que é João 3,16. Foi nessa conversa.
E é interessante, quando a gente fala sobre mudança, se tem alguém que estava ansioso por mudança, se tem alguém que estava desejoso de viver uma mudança, este era Nicodemos. Ele era um mestre Israel, ele estava acostumado com a religiosidade, ele já conhecia falar sobre Deus, ele ouvia falar sobre Deus, e o texto começa nos dizendo que ele era um dos fariseus. E é interessante que ele, com esse desejo de mudança, ele procura Jesus, mas em virtude da sua religião, em virtude de ser do partido dos fariseus, ele, movido pela prudência, para que não fosse visto, ele vai até Jesus, porque ele sabia que Jesus tinha algo novo para ele queria algo novo na sua história, ele queria muito mais do que ele estava vivendo. Eu fico imaginando quantas discussões, como um mestre da lei, meus irmãos, Nicodemos já tinha participado acerca da salvação. Quantas discussões Nicodemos já tinha ouvido falar acerca da vida futura, da salvação, da eternidade, acerca de tudo isso. Mas uma coisa é fato, Nicodemos não tinha ouvido aquelas palavras: vos é necessário nascer de novo. Veio como um soar novo. E é interessante, o que me chama maior atenção nesse texto, irmão Jetro, Jesus não zomba de Nicodemos, quando ele, numa mentalidade talvez tão simples, e para muitos julgando até infantil, ele diz assim: Senhor, como pode um homem velho voltar para o ventre da sua mãe? Jesus não zomba de Nicodemos. Olha como é que isso é interessante. Era noite, Jesus não deixa Nicodemos sozinho. Jesus não vai embora e diz assim: Nicodemos, vamos fazer o seguinte, já é tarde, amanhã a gente conversa e continua essa história. Faz o seguinte, a gente marca um outro horário para a gente conversar, Nicodemos. Não, ele não faz isso. Ele recebe Nicodemos à noite, ele ensina verdades profundas acerca de Deus, acerca da salvação. Ele não fala para Nicodemos voltar outro dia que era tarde, que ele precisava descansar. Não, ele apresenta Nicodemos a maior mensagem que ele disse a ele no versículo 16, que Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse tão grande amor de Deus se tornaria vazio se Jesus virasse as costas para ele, e não desse atenção no momento em que ele precisava. Não faria sentido. É por isso que Jesus permanece, porque o diálogo e o discurso de Jesus era visto pelas suas ações. E então Jesus ama Nicodemos. E aqui, meus irmãos, está a maior mudança que precisa acontecer na nossa vida. É a relação com o novo nascimento. É por isso que muitas vezes na nossa vida entra ano, sai ano, e a gente até tenta mudar e não consegue. Sabe por quê? Porque nós não vivemos a principal mudança que a gente precisa. A principal mudança para o ano de 2024 não vai ser só no nosso peso, que vai ser importante. Não vai ser só na nossa saúde, que vai ser importante. Não vai ser só nos nossos hábitos alimentares, na nossa prática esportiva, na nossa especialização profissional, em tudo aquilo que você está sonhando para o ano que vem. Isso tudo vai ser importante, mas eu preciso lhe dizer uma coisa: se você ainda não nasceu de novo, tudo isso que você está planejando não será suficiente para que você encontre o seu maior anseio, porque o seu maior anseio, a sua profissão não vai lhe dar, o seu maior anseio, a sua formação não vai lhe dar, o seu maior anseio, seja o dinheiro que você conquistar, não vai lhe dar, porque o maior anseio que você tem no seu coração é o anseio da sua alma que grita por Deus. E essa alma que grita por Deus só tem uma coisa, Christian, que pode mudar ela: o novo nascimento. É nascer no Espírito. Por quê? Porque nós fomos afastados de Deus por causa do pecado. O pecado nos deformou, o pecado nos afastou de Deus, o pecado nos tirou da presença de Deus, e nós temos ansiedade de estar com Deus.
E essa ansiedade de estar com Deus nos leva a ter várias atitudes, achar que no recurso, não que o recurso não seja importante, a formação, não que a formação não seja importante, mas nada disso vai suprir a ausência que o homem tem do tamanho de Deus. E essa ausência, ela só é suprida na nossa vida no dia, Vanessa, que nós temos um encontro pessoal com Jesus no nosso coração. É disso que Nicodemos estava precisando. Sabe por quê? Nicodemos tinha religião, Nicodemos tinha prática religiosa, Nicodemos tinha autoridade sobre as pessoas, até como um religioso. Só que tinha uma coisa: Nicodemos tinha sede na alma. Sede na alma. E sede na alma só Jesus Cristo pode nos saciar. É por isso que, olhando para Nicodemos, eu queria pensar com você em 3 atitudes para ter um 2024 diferente. Quais foram as atitudes com Nicodemos, da sua principal mudança, que fez de fato Nicodemos mudar? Porque se você notar, lá na frente, José de Arimateia e Nicodemos vão cuidar de quê? Do sepultamento de Jesus. É incrível o que acontece na vida de Nicodemos durante esse tempo. A sua vida mudou. Nós sabemos pouco sobre a sua história, mas ele estava lá com Cristo, e ele, juntamente com Arimateia, cuidaram do corpo do Senhor. Corpo esse que no domingo pela manhã estava ressurreto, e é por isso que nós vamos celebrar a ceia hoje. Quais são as mudanças? O que aconteceu na vida de Nicodemos que eu queria que você prestasse atenção? A primeira delas é que a verdadeira mudança na nossa vida não é de fora para dentro, é de dentro para fora. É por isso que Jesus vira para Nicodemos, e o que ele diz aí no verso 1? Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais sacerdotes. E aí o verso 2 ele declara, esse Nicodemos vem até Jesus, e a resposta de Jesus para ele no verso 3 é: em verdade lhe digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Todas as vezes que Jesus diz, em verdade lhe digo, alguma coisa importante ele quer nos dizer, e ele está nos dizendo, Jesus está mostrando a Nicodemos, que mais do que uma vida religiosa, mais do que prática religiosa, é necessário o ser humano nascer de dentro para fora, porque a maior mudança não é de fora para dentro. Meu irmão, você pode trocar a roupa, você pode deixar o cabelo crescer, minha irmã, você pode deixar o cabelo crescer, os homens andar agora só de calça jeans, como a gente já viu, muda todo o exterior, e aí fica tudo ajustadinho, por um tempo até fala igual crente, anda igual soldadinho de chumbo, não convive nem mais com os irmãos lá fora, com os amigos que não são crentes, quando deveríamos conviver mais. A mudança é de fora para dentro. A mudança de fora para dentro, ela tem data, ela tem limite, ela dura 1 mês, ela dura 2, ela dura 3, até que você foge um pouquinho o padrão. E principalmente foge quando você se afasta do grupo. Você quer conhecer um homem que teve uma experiência real com Deus, é quem ele é quando ninguém o está vendo, é quem nós somos quando ninguém nos vê. Porque enquanto a gente está aqui no domingão, a gente levanta a mão, a gente glorifica, mas quem nós somos quando nós saímos dali para fora, é isso que vai dizer se nós nascemos de novo ou não. É isso que vai nos ensinar se a transformação do meu coração, ela é de dentro para fora, ou ela é de fora para dentro. E às vezes, muitos de nós, e a religião ela faz isso conosco. O que a religião faz conosco? Ela nos dá um molde, ela nos encarcera. E a religião pega a gente e diz, olha, para você servir a Deus você tem que fazer esses rituais,
você precisa ser assim, você não pode cortar o cabelo desse jeito, você não pode andar dessa forma, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. Ela bota você dentro de uma caixa e diz, para você servir é só se for assim, porque se você mudar um pouquinho, aí você já tem problema. Essa é a transformação de fora para dentro. Só que essas vezes muda a roupa, muda o corte do cabelo, muda até as palavras, só que tem uma coisa, ela não chega no coração. E quando ela não chega no coração, é igual quando você faz pipoca. Você bota aquele tanto de milho na panela e o fogo está pegando. Aí tem um punhado que estoura e fica bonita. Mas tem um danado do piruá que fica lá dentro. Conhece essa expressão? Piruá é aquele milho duro que não estoura. Fica lá dentro que o bicho é duro. Como é que é, irmã? Quebra até o dente, é verdade, né? E aí o que acontece? Muitos de nós estamos com o nosso coração como piruá duro. Pode botar fogo, pode o que for. A gente até muda, a casca fica bonita. O piruá ele fica vernizado assim, né? Da gordura, fica. Se até bota ele na boca, tem um salzinho, até aparente. Ele só não é pipoca. Por quê? Porque a transformação, a pipoca é assim, não é de fora para dentro, é de dentro, ela explode. É isso que o Senhor quer fazer conosco. É isso que o Senhor está dizendo para Nicodemos. Nicodemos, vos é necessário? Vos é necessário? Vos é necessário? Aí eu queria que você falasse com toda a força. Eu sei que a gente não gosta de fazer isso, mas pode falar para quem está perto de você. Fala assim, você já nasceu de novo? Você já nasceu de novo? Olha que pergunta interessante essa. Sabe por quê, irmãos? Nós vivemos numa geração em que a igreja fala de bênção material. Nós vivemos numa geração que a igreja fala de prosperidade financeira. Nós vivemos numa geração que a igreja fala de cura divina. A igreja fala de tudo, mas a igreja tem falado de pouco novo nascimento. E meus irmãos, só vai conhecer o reino de Deus quem nascer de novo. A porta de entrada não é ser batista, a porta de entrada não é ser presbiteriano, a porta de entrada não é ser católico, não é ser espírita, não é ser nada disso. A porta de entrada é o novo nascimento em Cristo Jesus. Se não nasceu de novo, não vai entrar no reino de Deus. É novo nascimento. Ah, eu vou discutir religião. Irmãos, eu não discuto religião. Sabe por quê? Porque religião, por mais que a palavra religião é extraordinária, é religare, é o papel que Cristo nos fez, nos religou a Deus, mas nós transformamos religião em religiosidade, nós transformamos em forma. E aí, o pastor prega de terno ou sem terno? Tem cadeira lá em cima ou não tem? Isso tudo só é forma. Estava brincando com os meninos aqui agora. Nós não temos cadeira aqui em cima. Por quê? Porque nós não achamos que a cadeira de cima aqui é mais importante do que a de baixo, não, irmãos. Aqui nós somos todos iguais. Nós somos todos pecadores que carecemos da graça de Cristo Jesus e precisamos viver o quê? O novo nascimento, porque sem novo nascimento ninguém vai conhecer o reino dos céus. Pastor, meu pai é crente, graças a Deus por isso, mas se você nasceu de novo, não vai adiantar nada. Você precisa nascer de novo. É necessário ter uma experiência. É por isso que Jesus disse a Nicodemos: vos é necessário nascer de novo. E isso é de dentro para fora. A principal mudança que eu e você precisamos para 2024 não é de fora para dentro, é de dentro para fora. Isso mesmo, Luciano, nota 10. De dentro para fora. Agora tem uma coisa interessante. O versículo 1 vai dizer que Nicodemos, havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este à noite foi a ter com Jesus. A segunda coisa que a gente aprende aqui é que mudança não acontece assim, ó. Tem gente que acha que a vida vai mudar como uma cartola mágica, ou o gênio da lâmpada. Plim! O que tu queres que eu te mude, meu servo? Não,
Mudança é necessário atitude. A segunda coisa que a gente aprende com Nicodemos, que mesmo ele sendo um mestre da lei, ele sai de onde ele está, ele corre risco e ele vai ao encontro com Jesus. Nós queremos mudar, mas nós não queremos pagar o preço da mudança. Nós queremos ser transformados, mas nós não queremos sair de onde nós estamos e ir até Jesus. E esse preço não é necessariamente o andar distante, fazer a penitência. Esse preço de ir até Jesus é o preço de largar a nossa própria vida. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Esse é o maior preço. O preço de crucificar o nosso eu, o preço de levar as nossas vontades, o preço de levar o nosso querer e trazer aqui, na cruz, deixar diante do Senhor aquilo que nos domina, as nossas paixões. Nicodemos, ele não tem medo, mesmo sendo membro do Sinédrio, ele ocupava uma alta posição de destaque entre os judeus. Ele não se importa com isso. Não tem problema, o que vão pensar de mim? Não importa o que vão pensar de mim. Sabe o que acontece? Eu irei até Jesus. Ele rompe e vai até Jesus. Sabe por quê? Ir até Jesus é a compreensão de uma mudança, de uma entrega e de um reconhecimento. Jesus, irmãos, ele já veio até nós. A Bíblia diz que ele deixou a sua glória e veio em forma humana. Esse é o significado da palavra Emanuel. No Natal nós vamos falar muito do Emanuel, Deus conosco. Ele que deixou a sua glória, e Paulo vai nos dizer que veio em forma de humana, se humilhou, escrevendo aos Filipenses, e morreu na pior morte que tinha, que era a morte de cruz, e ele deu a sua vida por nós. Cristo já veio até nós, e ele está nos convidando a irmos até ele. É um convite diário, é um convite que nos chama a irmos até ele e viver o novo nascimento. No entanto, nós precisamos romper com as barreiras que nos aprisionam, e às vezes o que mais nos aprisionam são os nossos pecados, as nossas falhas e, literalmente, as nossas paixões mundanas. Irmãos, a gente fala do céu, mas o que a gente gosta mesmo é dessa terra miserável. A gente fica apegado a isso aqui. A gente fica apegado todo o tempo e o Senhor está falando conosco. Eu digo assim, miserável é porque ela é o sistema mundano, irmãos, é o mal, o mundo é mal. Abre a primeira página do seu portal de notícia, liga o rádio 5 minutos, conversa com alguém, o que a gente ouve? E às vezes a gente acha que nesse mundo aqui nós vamos conquistar alguma coisa. E o que é pior, muitas vezes nós estamos falando mais de conquista nesse mundo do que lá. E Jesus já nos alertou sobre isso. O que adianta você conquistar aonde o ladrão e a ferrugem? Sabe por quê? Porque ainda não entendeu o novo nascimento. Porque quando a gente entende o reino de Deus, a gente compreende, irmão Benhu, que o reino de Deus não é riqueza, o reino de Deus não é material, o reino de Deus não é nada disso, é alegria no Espírito Santo e prazer na presença de Deus. Irmãos, esta semana estava conversando com um amigo, o pai dele está com câncer na fase terminal, é um crente em Cristo Jesus. A luta está grande, mas ele sabe de uma coisa: se hoje o Senhor o chamar, ele sabe, ele pode dizer: eu sei em quem tenho crido, e estou bem certo que ele é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Isso é que o reino de Deus traz ao nosso coração. Ele nos traz vida, ele nos traz uma experiência nova. Pode ficar tranquilo que ele vai chegar. Eu só queria a sua atenção. De dentro para fora. É assim que é o novo nascimento. Uma experiência de dentro para fora.
Eu preciso ir até Jesus. E tem uma coisa interessante: em 2024 viva o novo, porque o Senhor vira para Nicodemos e diz: quem não nascer da água e do Espírito, não viverá o quê? Ou não poderá entrar no reino dos céus. Viva o novo na sua vida. Sabe o que é viver o novo? É nascer da água e do Espírito. Há muitas interpretações nesse texto, muitas. Interpretação bíblica são óculos, hermenêutica são óculos, e a gente precisa tomar muito cuidado com óculos que a gente usa. Mas a interpretação mais coerente, e que ao longo da história se trabalha nesse texto, é o novo nascimento espiritual e a confirmação através do batismo. É isso que os meninos vão fazer domingo que vem, permitindo Deus. Eles vão confirmar a fé através do batismo. Mas antes de tomarem um banho lá no batismo, falei isso muito para eles durante esses dias. Batizar sem viver o novo nascimento, não vai acontecer nada. O batismo ele não salva, o batismo ele não muda a história da nossa vida, o batismo ele não tem poder de transformar o nosso coração. O batismo é uma confissão pública de fé daquilo que já ocorreu na minha vida. Então quando eu desço as águas, eu estou dizendo eu morri para o mundo, e quando eu levanto eu estou dizendo eu nasci para Deus. O que é necessário para ser batizado? Somente crer no Senhor Jesus Cristo. Somente isso é o que a Bíblia nos diz. Mas o batismo não muda a nossa vida. O que muda a nossa vida é o nascer de novo, e é do Espírito, porque é Ele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Sabe por que Ele nos convence? Porque a gente se acha bom demais. Gente, nós nos achamos que nós somos bons demais. A gente se acha que é perfeito. Quer ver uma coisinha? Quando você paga as suas contas tudo em dias, você já se acha melhor do que aquele que não está pagando. A gente é orgulhoso, gente. Tem hora que a gente se orgulha só porque a gente está fazendo o que precisa ser feito. A gente começa a achar que a gente é bom demais e que a gente nem erra. E aí depois então que você começou a vir na igreja, que agora você respeita a sua esposa um pouco mais que você não respeitava antes, você é filho, respeita o pai e não respeitava antes. Aí que tem hora que a gente até esquece que a gente é ser humano. Gente, nós continuamos pecadores do mesmo jeito. O Evangelho é para nos levar à consciência ainda muito maior da nossa limitação. Evangelho é para isso, é para mostrar quem nós somos e quem Deus é. Você quer ver que eu vou te provar que você não é tão bom como você acha que é? Porque eu não sou bom não. Vamos fazer um teste de bondade aqui? Imagine que Deus nos julgasse pelos 10 mandamentos. Vamos só pensar nos 10 mandamentos. Eu nem vou pensar nos demais não. Vamos pegar os 10 mandamentos e vamos fazer agora um teste de bondade. Vamos ver se nós seríamos aprovados em todos, irmã Mônica. Vamos agora fazer um teste de bondade à luz dos 10 mandamentos, Christian. Primeira pergunta: em algum momento da vida você contou alguma mentira? Não me responde não, só diz aí para você sim ou não. Teste de bondade. Vamos ver se a gente é tão bom assim. Teste de bondade, hein? Aquela mentirinha assim, a gente até fala, mentira, branca, mentira não sei o que. A gente dá tanto nome para coisa. Irmãos, mentira é mentira e o diabo é o pai da mentira e acabou-se. A gente precisa vir para a palavra. Mas a pergunta é, em alguma vez você já mentiu? Que você diz assim: fala para ele que o papai não está em casa. Meu pai mandou te dizer que ele não está em casa. Pensa aí. Primeiro. E aí, teste de bondade. Você já mentiu alguma vez? Segunda pergunta do teste de bondade. Você já roubou alguma coisa assim? Nem que seja uma pratinha que você viu, uma manga no pé que não era tua, que você passou, seus olhos viram. Talvez a sua fruta predileta não é manga, talvez é uma goiaba, é um limão, alguma coisa que você não podia pegar, que você pegou. Segunda pergunta do teste de bondade. Ou até mesmo uma balinha que você não podia pegar e você foi lá e vap!
Segunda pergunta. Terceira pergunta, porque uma balinha ou R$1 milhão, qual a diferença? Nenhuma. Tudo é roubo. Terceira pergunta do teste de bondade. Você já sentiu raiva de alguém que você quis matá-lo, que você quis pegar ele no trânsito assim, e e que você ainda quase usou a oração para dizer: Jesus, faça a tua justiça e me usa como teu instrumento? Daquele jeito que você estava assim, né? Querendo, Senhor, me usa, mas faz a tua justiça. Senhor, mais ou menos assim, estilo dos discípulos, manda fogo cair do céu em cima desses camaradas. Você que é anti-flamenguista, em alguma vez você ficou com raiva de flamenguista? Viu como é que é fácil pecar? Viu? E se eles ganharem esse título de novo, irmãos, nós vamos pecar mais. Deixa essa história para lá. Você já sentiu raiva de alguém? Quarta, já desobedeceu seus pais? Alguma vez? E aí? Quarta vez. Olha aqui, quarta, teste de bondade. Já desobedeceu seus pais? Estou só nos 10 mandamentos. Segundo, quinto, cobiçou alguma coisa do seu próximo? Teve vontade, por exemplo, no carro, na casa, no dinheiro, nos status, na fama, na inteligência? Isso é cobiça. Na esposa, no esposo? Isso é cobiça, isso é pecado. Algumas vezes você já cobiçou? Sétimo, você ama a Deus acima de todas as coisas, mais do que o trabalho, mais do que a namorada, mais do que o estudo? E por fim, você ama o próximo como Jesus ama? Será se nós somos tão bons assim? Aí eu te pergunto agora, se Jesus, como juiz, no último dia, fosse agora dar a sentença para mim e para você, nós estaríamos absolvidos ou condenados? Pode falar alto, irmão. Eu estaria condenado. E aí? Você seria, se fosse julgado agora por esse teste aqui, que são os 10 mandamentos, você seria absolvido ou condenado? Absolvido ou condenado? Condenado. É por isso que a Bíblia diz que Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido na cruz por nós, sendo nós ainda pecadores. Ele morreu por nós sabendo quem nós somos. Ele morreu por nós porque Ele sabia que seria incapaz de nós chegarmos a Ele. Ele morreu por nós porque Ele sabe que de nós não há nada de bom. Ele morreu por nós para que de fato nós pudéssemos hoje agora nascer da água e do Espírito e viver o novo nascimento, porque a maior mudança na nossa vida, ela não vai ocorrer de fora para dentro, ela vai ocorrer. Nicodemos, vos é necessário nascer de novo. Termino lendo o texto que eu li hoje com Gabriel. Hoje os meninos do batismo fizeram prova. Derlei, vamos lá. E a prova dos meninos hoje é só uma maneira didática que a gente faz aqui com os meninos que vão ser batizados. Eles fazem uma prova. E essa prova são perguntas da profissão de fé. É só porque eles vão expressar aquilo que eles acreditam. E a gente estava falando sobre a certeza da salvação. E aí eu pergunto a você: pode o homem ter a certeza da salvação? Boa pergunta, Luar. Pode o homem ter a certeza que ele vai para a eternidade? Mas nós acabamos de ver aqui que o homem é mau. Se num teste de bondade ele seria condenado, mas a Bíblia diz, o Senhor Jesus no Evangelho de João, capítulo 5, versículo 24, ele diz: em verdade vos digo, que aquele que crê e ouve a minha palavra, tem a vida eterna.
não entrará em juízo, mas passou da morte para a vida. O verbo ter aqui está no presente. Jesus não diz terá, será no futuro. Jesus não disse um dia, quem sabe, você poderá ter a certeza da vida eterna. Não, ele diz: aquele que crê na minha palavra, aquele que nasceu de novo, tem a vida eterna. Ele passou da morte para a vida. Sabe por quê? Porque a maior mudança aconteceu no seu coração, e ela foi de dentro para fora. A maior mudança que eu e você precisamos não é na nossa vida financeira, não é na nossa saúde, não é nos nossos relacionamentos, e é muito provável que essas mudanças ainda não aconteceram no nosso relacionamento, na nossa vida financeira, em tudo que a gente vive. Sabe por quê? Porque a gente ainda não viveu a principal mudança. E a principal mudança, Jesus disse para Nicodemos, o que era? Vos é necessário. Você já nasceu de novo? Eu queria te convidar a ficar de pé. Não poderia terminar essa primeira noite, quando a gente está falando de mudanças para 2024, sem não fazer um convite a você. E o convite à reflexão esse primeiro domingo. Eu quero desafiar você, vir domingo que vem, vir no outro, para a gente pensar sobre isso. O que Jesus está falando ao nosso coração? O que Jesus está falando conosco? Você já nasceu de novo? E aí eu preciso lhe fazer a mesma pergunta que eu fiz para os meninos hoje. Você tem a certeza da sua vida eterna? Aonde você passará a sua eternidade? Não que a gente queira que isso vá acontecer, mas isso todos nós, se tem uma coisa que nos iguala, meus irmãos, se tem uma coisa que nos nivela, se tem uma coisa que nos deixa todos iguais, é o quê? A morte. Por quê? Porque o salário do pecado é a morte. A resultante do afastamento do homem de Deus é a morte. E a morte física e a morte espiritual. E nós fomos mortos por causa dos pecados. Os nossos delitos e os nossos pecados nos afastaram de Deus. E há no nosso coração um vazio imenso. Mas, irmão Tião, Deus é tão bom que Ele enviou a Jesus para morrer numa cruz. E ao terceiro dia Ele ressuscitou, e Ele venceu o nosso maior inimigo. Qual é o nosso maior inimigo? A morte. E Ele venceu a morte, Alain, para que nós pudéssemos ter vida. E agora em Cristo Jesus nós temos a paz, a vida eterna. Isso não significa que eu não vou ter problemas. Isso não significa que eu não posso ficar enfermo. Isso não significa que eu não vou passar por adversidade. Não, não é isso. Isso significa que ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque Tu estás comigo. O meu nome está escrito aonde? No livro da vida, no livro dos salvos. Porque eu mereço? Não, não há nada de bom em mim, mas porque Deus provou o seu amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido na cruz por nós, sendo nós ainda pecadores. Qual a principal mudança para 2024? Novo nascimento. Você já nasceu de novo? Se hoje alguém lhe perguntasse com sinceridade, você já nasceu de novo? Qual seria a sua resposta? Irmãos, como pastor, eu tenho muito temor e tremor. Irmãos, eu lutei muito, eu não queria ser pastor de jeito nenhum. Ah, meus irmãos, eu tinha um temor desse negócio. Eu tinha tanto medo, Lawane. E eu corri disso por vários anos, até que eu entendi um dia o chamado de Deus. E aos 17 anos eu disse: Senhor, eu entendi, eu vou seguir a vocação que o Senhor me chamou. Aos 17 para 18 eu fui para o seminário, e tenho buscado servir ao Senhor ao longo desses anos, todos esses anos, e quero continuar a servi-lo com muita alegria enquanto Ele me permitir servir. Agora, eu tenho uma consciência no meu coração muito grande. A vocação, ela tem uma relação com a verdade. A vocação pastoral, ela tem uma relação em ensinar a verdade. Sabe por quê? Porque é a verdade que muda o nosso coração.
E a verdade muitas vezes não é aquilo que a gente gostaria de ouvir. A gente talvez gostaria de mensagens que quando a gente falasse de projetando 2024, a gente falasse de bênção financeira, a gente fizesse aqui projeções de coisas materiais, e nós até podemos fazer. Mas eu posso te dizer uma coisa, e nós vimos isso na revisão de vida: muitas das coisas materiais que nós não vivemos, não é porque Deus não nos dá, é por causa de má gestão. É porque a gente não administra bem o que Deus nos dá. O problema não é esse. Agora, a verdade diz que o meu maior problema, Fabrício, não é financeiro, não é econômico. O meu maior problema era o meu afastamento de Deus. E eu tinha medo da morte, a morte me perturbava. Mas aos 13 anos de idade, no dia em que numa manhã como essa, de domingo, eu pedi a Jesus para morar no meu coração, ali eu nasci de novo, e a minha vida nunca mais foi a mesma. Eu encontrei paz, eu encontrei vida, eu encontrei alegria no Espírito Santo, eu encontrei o regozijo da alma, eu encontrei e preencheu o vazio dentro de mim que nada preenchia. Porque o vazio do seu coração só tem uma coisa que vai preencher: Jesus Cristo. No dia em que você pedir para Ele entrar no seu coração e você nascer de novo. E hoje é dia de você dizer: Senhor, eu quero te entregar meu coração. Hoje eu quero entregar minha vida para Ti. Hoje eu quero pedir ao Senhor: eu quero nascer de novo hoje. Eu quero viver o novo nascimento. Curva a sua cabeça e feche os seus olhos. Se você não tem a certeza da vida eterna, se você hoje no teste de bondade você diz: pastor, eu seria condenado. Eu também. Mas eu quero lhe dizer a você: aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. E a graça de Deus hoje é manifesta aqui nesse lugar. E se você tem o desejo de mudar a sua vida, se você tem o desejo de viver algo novo na sua história, se você tem o desejo de viver o novo nascimento, e aí eu estou falando para você, não é algo que eu ouvi falar, eu não estou te contando uma história que alguém me contou, eu estou te contando a história da minha vida. E se eu chamasse aqui dezenas de irmãos, ia contar a mesma história, irmãos que estão vivenciando o novo nascimento. Você já nasceu de novo? Pastor, eu não nasci de novo. Eu não sei aonde eu irei passar a minha eternidade. E hoje, se eu fosse julgado por Deus, eu seria condenado. Então eu quero te dizer uma coisa: hoje é a noite que Jesus preparou para você voltar para Ele, para você nascer de novo. É nesta noite, neste lugar, que Ele está te chamando para uma mudança de vida. E essa mudança vai começar com o novo nascimento. Se você tem desejo de nascer de novo, se você reconhece que é pecador, eu gostaria que você fizesse essa oração agora comigo, aonde você está. Feche os seus olhos, pense em Jesus agora e fale com Jesus, porque Ele está aqui. O Espírito Santo de Deus está neste lugar, e Ele está falando ao seu coração. Talvez você tenha andado longe, você tenha andado afastado. Fale agora com Jesus. Diga para Ele: Senhor Jesus, em oração baixa, com a sua voz, pensando no Senhor. Você que está em casa, você também pode fazer essa oração agora em nome de Jesus. Fale com Jesus agora. Senhor Jesus, eu reconheço que sou pecador. Nesta noite eu vi quão mal eu sou. Eu tenho errado. E se eu fosse julgado hoje pelos meus pecados, eu seria condenado. Mas nessa noite eu descobri que o Senhor me ama mesmo sendo pecador. Eu descobri que o Senhor me ama mesmo com as minhas falhas. Eu descobri mesmo que o Senhor me ama com as minhas tranqueiras, com as minhas imperfeições. O Senhor provou o seu amor para mim morrendo na cruz, me dando a maior prova de amor. O Senhor morreu no meu lugar, para que eu pudesse nascer de novo, e para que eu pudesse experimentar o reino de Deus. Jesus, nessa noite eu abro a porta do meu coração para o Senhor. Jesus, eu te peço perdão pelos meus pecados. Eu te reconheço como Senhor e Salvador da minha vida. Entra no meu coração, perdoa os meus pecados, e que hoje, Espírito Santo, eu possa viver o novo nascimento. Eu preciso de mudança. Eu reconheço a necessidade de nascer de novo. Eu te peço, Jesus, muda a minha história. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Eu queria que você ainda tivesse com a sua cabeça baixa.
Eu queria orar agora com você que fez esta oração hoje. Se foi a primeira vez que você fez esta oração hoje, entregando a sua vida para Jesus, você dizendo para Jesus que você precisa nascer de novo, reconhecendo que você precisa de uma mudança radical de vida, eu queria que você levantasse a sua mão onde você estiver, bem alto, dizendo: Jesus, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Levanta a sua mão bem alto, dizendo: Jesus, eu preciso nascer de novo. Senhor, eu não posso continuar do mesmo jeito. Eu preciso, Senhor, de uma mudança de vida. Senhor, eu preciso de uma vida nova. Toma, Senhor, cada uma destas vidas agora. Levanta a sua mão. E eu queria desafiar você. Continua com a sua mão bem alto. Porque nessa noite você está dizendo assim: Jesus, eu quero nascer de novo. Eu quero experimentar o novo do Senhor na minha vida. E eu quero convidar você que está afastado dos caminhos do Senhor hoje a se reconciliar com Jesus. Levanta a sua mão também hoje, você que está longe, você que tem andado longe, você sabe que o Espírito Santo já falou com você, que é hora de você voltar. Deus abençoe, Deus abençoe. Levanta a sua mão bem alto. Senhor, em nome de Jesus, eu oro agora por cada um dos meus irmãos, que hoje estão voltando para casa, que hoje estão te recebendo como Senhor e Salvador. Ó Deus, tantos irmãos, amigos com mãos levantadas, que entenderam a tua palavra clara. Toma cada um nas tuas mãos, Senhor. Ó Espírito Santo, é o Senhor quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E eu te peço agora que o Senhor abençoe a cada um com a tua graça. Eu te peço agora pelo poder que há no Senhor, que o Senhor tome cada um com o poder do Espírito Santo, que eles sejam selados pelo Senhor. Abençoe aqueles que estão em casa, tomando uma decisão. Toma cada um deles nas tuas mãos, Senhor. Os abençoe de maneira muito especial. Ó Espírito Santo, nós te pedimos perdão. Nós te pedimos, ó Deus, quantas vezes afrontamos o Senhor. Toma cada um desses, ó Deus, e que hoje todo pecado, todo enlace do diabo caia por terra agora, e que estas vidas que estão se entregando a Jesus vivencie agora o novo nascimento, experiências novas com o Senhor. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém, Senhor. A igreja ainda de cabeça baixa. Eu só queria que você que levantou a sua mão olhasse aqui para mim, em nome de Jesus. Satanás vai fazer de tudo para que você não viva a decisão que você tomou. Satanás vai fazer de tudo para que você não viva o novo de Deus na sua vida. Satanás vai fazer de tudo para que você não experimente o que você está experimentando. Viva com o Senhor. Viva com o Senhor. Vai ter dias difíceis, viva com o Senhor. Vai ter dias alegres, viva com o Senhor. E nós queremos estar com você. Nós queremos caminhar com você. Nós queremos chorar com você. Nós queremos se alegrar com você, porque vale a pena servir a Jesus. Nós vamos adorar ao Senhor com a primeira parte desse cântico. E enquanto nós cantamos, você que não pegou o elemento da ceia, nós vamos celebrar a ceia agora e encerrar esse tempo suplicando a bênção do Senhor. Mas nós não poderíamos terminar essa noite sem fazer esse apelo, porque hoje houve festa nos céus. Vidas estão reconhecendo a Jesus Cristo como o Senhor e Salvador. E enquanto nós adoramos, pegue os elementos. Se você não pegou, os irmãos estarão aqui, vão poder nos ajudar. Peço ao irmão Vilmar que possa chegar aqui. Se você não recebeu, pode levantar a sua mão também, mas está bem simples aqui. Adore ao Senhor agora em nome de Jesus. Vamos adorá-lo. Celebre a Ele, que é o Deus da vida.